Na noite fria de domingo, 14 de abril de 1912, o mar estava calmo. Mas o Titanic recebeu o aviso de que às 11 horas entraria numa zona de icebergs. Na época, era prática nesses casos, deveria-se tentar navegar o mais rápido possível para deixar o perigo para trás. Um raciocínio absurdo, equivalente a acelerar quando se está dirigindo com neblina. Foi quando os dois marinheiros que estavam em vigília avistaram o que mudaria radicalmente. Navios não têm freios. O Titanic precisava de quase 1 quilômetro para poder parar. A luz vermelha acendeu, avisando que o trabalho nas caldeiras deveria ser interrompido. 1/3 das pessoas a bordo fazia parte da tripulação. Desses 800, quase metade eram homens que alimentavam as fornalhas com as próprias mãos. 650 toneladas de carvão por dia para manter o gigante em movimento. O navio é tão grande que é impossível evitar o choque com o iceberg. 7 segundos entre ver o bloco de gelo e atingi-lo. Chega a ordem para baixar as portas à prova d'água que fechavam os 16 compartimentos do Titanic. Cada porta pesava 1 tonelada. Elas levavam 30 segundos para se fecharem completamente. 30 segundos que naquele momento o Titanic não tinha. Às 20 para meia-noite aconteceu o impacto. Que havia acontecido. Os primeiros a perceber algo de errado foram os trabalhadores da caldeira, número 6. A manobra evitou uma colisão direta, mas o casco do navio raspou na parede de gelo, afiada como uma faca, que foi suficiente para perfurá-lo. O estrago aconteceu na parte da frente, do lado direito do navio. Cada compartimento possuía um sistema de drenagem com 2 bombas capazes de sugar 28 toneladas de água por minuto. Isso poderia salvar o Titanic, mas era água demais entrando sem parar. Principalmente porque o capitão do Titanic, Edward Smith, achando que os danos não fossem tão grandes, deu ordem para os motores voltarem a funcionar. Ainda que numa velocidade menor, quanto mais o Titanic avançava, mais água entrava. Chegou às 11h52. O capitão toma a decisão de parar os motores novamente, deixando o Titanic à deriva. Well, stop, Mr. Murdoch. Apesar da devastação nos andares de baixo, ainda não havia pânico entre os passageiros. A comunicação com eles era complicada. Não havia luzes de emergência, alarmes ou alto-falantes. A única maneira de chamá-los ao convés era avisando um a um. Na terceira classe, os passageiros não foram convidados a se apresentar. Eles estavam distantes, existiam quilômetros de corredores dentro do navio, e a prioridade era ajudar os que estavam na primeira e na segunda classes. O pedido de socorro para todo o navio também teve que ser entregue em mãos, escrito num pedaço de papel. O chamado por rádio também não foi correto. As coordenadas posicionavam o navio a 17 quilômetros a noroeste de onde ele de fato estava. Enquanto isso, a água chegava à parte elétrica. E os rebites da fuselagem, eles ficaram quebradiços depois de tanto tempo submersos na água gelada. O Titanic precisaria de 51 botes para acomodar todos os passageiros a bordo. Havia apenas 20. Mas esses eram ainda 4 botes a mais do que exigido por lei. Na época, se acreditava que quanto mais compartimentos para conter a água o navio tivesse, menos botes salva-vidas necessitaria. E que esses barcos tinham a função apenas de transportar passageiros
de um navio para um outro que chegasse para ajudar. Apesar dos poucos lugares, quase nenhum bote estava lotado. Os passageiros não foram avisados de que o navio estava afundando. A maioria ainda acreditava que era apenas um treinamento. A ideia de abandonar um navio enorme para, numa noite gelada, embarcar num minúsculo barquinho no meio do oceano também era pouco atrativa. O primeiro barco salva-vidas só saiu 1 hora depois do impacto com o iceberg. Perdeu-se muito tempo. A proa já estava tão baixa que a água conseguiu invadir os canos e dutos de ventilação, tomando conta de todo o navio. O Titanic ficou instável e começou a balançar. Só aí veio o choque de realidade. O naufrágio era a pessoa, a inundação estava forçando o Titanic para baixo. A água estava gelada. Muitos morreram de frio. Os coletes salva-vidas também se mostraram perigosos. Tinham uma espécie de rolha dura na parte de cima. Quem pulou com ele no alto se feriu gravemente ao atingir a água. Os estrondos persistiram por alguns momentos até a estrutura simplesmente quebrar ao meio. Algo que, apesar do relato de alguns passageiros, ninguém acreditava que havia realmente acontecido. Só quando o Titanic foi encontrado, em 1986, é que se confirmou que ele havia partido em 2. Às 2h20 da madrugada, o Titanic finalmente afundou. 2 horas e 40 minutos depois de atingir o iceberg. Essas fotos mostram os barcos salva-vidas com alguns dos 712 sobreviventes que foram recolhidos por um navio de passageiros chamado Carpathia. A partir dos erros cometidos com o Titanic, toda uma legislação marítima foi criada, com lugares obrigatórios para todos os passageiros nos segurança. E claro, ficou a lembrança de uma história triste e dramática, que fala de heroísmo, covardia, coragem, medo, riqueza e pobreza, e que faz tanta gente pensar como seria estar lá naquela noite 100 anos atrás. Como seria o som do Titanic naufragando?